Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um pouquinho de como tem sido a minha experiência estudando espanhol por aqui, como eu consegui encontrar esse curso, se ele é gratuito, se a didática do professor é parecida com a didática do professor do Brasil, se eu consigo acompanhar o conteúdo, as disciplinas, se está sendo desafiador e o ponto que eu acho que deixa a desejar um pouquinho. E eu vou mostrar em formato de vlog, então se você tem curiosidade ou se você está pensando em vir estudar espanhol aqui na Espanha, vem comigo que eu vou compartilhar um pouquinho da minha realidade. Caminhando aqui para ir para a parada de ônibus. Eu espero que meu ônibus não tenha passado ali. Se eu conseguir pegar o que estava previsto para uns 5 minutos, daqui a 5 minutos, eu vou chegar em uns 12 minutos. É um trajeto bem rápido de ônibus. Vamos ver o que vai dar. Cheguei agora na parada de ônibus, não tem ninguém. Espero que ele não tenha passado. Normalmente ele costuma ser bem preciso, né, de acordo com o aplicativo. Eu vou esperar aqui alguns minutinhos. Se der tudo certo, eu consigo chegar um pouquinho mais cedo e fazer uma revisão antes de começar a aula. Consegui pegar o ônibus no horário previsto, no horário mais cedo. Vai dar certo. Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Cómo sería? Por favor. Por favor, habla más bajo. Está el niño durmiendo. Eso. Durmiendo. Sí. ¿Sí? Canta una canción para que el niño se duerma. Muy bien. No grites, no grites. Eso, no hables, no grites. Por favor, no grites, me duele mucho la cabeza. Muy bien. Sí, Isabel, la 7. 7. Y corre. Corre. Y corre. Y corre que nos mojamos. Corre que nos mojamos. Sí, Sí. cuando empieza a llover, ¿no? Sí. Corre. Corre que nos mojamos. Eso es, muy bien. En mi país de origen, no tienes la siesta, no es una práctica saludable. Inclusive, mi esposo gosta mucho de la siesta en España. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿En Brasil no se considera saludable? Se considera saudável. Se Saludable, Se sí. considera saludable. Sí, Pero no se... no es una realidad. Costumbre. No es costumbre. Costumbre. Por la manera de trabajar, supongo. Sí, sí, no es costumbre. Porque si se trabaja continuo, no se puede echar la siesta. Sim. Bueno, salvo... Deu tudo certo, aula finalizada com sucesso, muito conteúdo, gravei alguns trechos. Quando chegar em casa, vou finalizar com um resumo, dizendo como é que está sendo essa experiência aqui na Espanha, com esse novo idioma. Pronto, pessoal, agora estou em casa e vou elencar os pontos positivos e os pontos que eu acredito que poderiam melhorar esse processo, essa experiência. Mas antes disso, eu tenho primeiro que falar para vocês que o espanhol, ele não é o meu segundo idioma. Na verdade, ele vai ser meu terceiro idioma, porque o meu segundo idioma, ele é o inglês. Então, toda a base estrangeira que eu tenho é focada no inglês. Eu gostava de músicas internacionais, em especial as músicas da Whitney Houston. Então, eu fazia muitas traduções a próprio punho, sem internet, apenas com dicionário, português e inglês. E isso fez com que eu tivesse fosse crescendo ali a minha base de palavras do inglês. E posteriormente fui estudar em uma escola pública que tinha o curso de inglês e fiz algumas tentativas e consegui finalizar o curso. E por que eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso porque eu vou comparar a dinâmica e a didática da sala de aula do Brasil, da experiência que eu tive, com a didática daqui, né? De uma sala de aula com o curso de idiomas, certo? Eu fiz aqui o meu resumo para mim não esquecer nenhum ponto e tentar ser objetiva. Antes de chegar aqui, né, quando eu soube que eu via para cá, eu comecei a fazer como muita gente faz, né? Ir pro YouTube, assistir os vídeos dos brasileiros, as experiências dos brasileiros. Isso me ajudou muito. E uma das coisas que eu estava vendo era sobre cursos, as opções de cursos. Então, eu tentei estudar espanhol no Brasil, mas eu não consegui focar.
não consegui focar, foi um processo ali de uns 5 meses de trâmite, de documentação para vir para cá, e eu não consegui focar no idioma, essa é a verdade. Então, eu basicamente vi com zero espanhol. Mesmo assim, eu escrevi um e-mail para uma escola pública na cidade onde eu vinha morar, perguntando como que funcionava, né, quando que iriam abrir as inscrições e quais seriam os critérios para se inscrever, né? E aí eles me responderam, então eu já tinha a data que ia iniciar as inscrições. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando a data e tudo mais, e aí no dia que abriu as inscrições, eu fui lá nessa escola, e aí eu tive o primeiro choque de realidade, né? Porque tinha uma fila imensa. Tinha uma fila imensa de imigrantes interessados nos cursos, né? As escolas públicas, elas oferecem diversos cursos. São centros públicos de cursos profissionalizantes, né? Cursos de idiomas, de tecnologia, então isso é bem procurado pelos estrangeiros. E aí, mesmo assim, eu fiquei na fila quando eu cheguei, mas não consegui pegar ficha, não consegui pegar senha, né? Aí eu voltei à tarde, tava lá a mesma fila, e mais uma vez eu não consegui pegar a senha, não consegui fazer minha matrícula. Aí o que aconteceu? Eu fiquei um pouco desanimada e deixei para ir só no penúltimo dia. No penúltimo dia das inscrições, eu fui lá e meio que madruguei lá. E cheguei lá, para minha surpresa, novamente, não tinha ninguém. Fiquei sozinha lá até uns 30, 40 minutos depois chegou uma outra pessoa. E aí eu consegui fazer minha inscrição. Fiz um teste de nível. Eles sempre fazem teste de nível porque justamente para colocar você junto com um grupo, né, com conhecimento equivalente, né? Porque, por exemplo, quem fala português, quem tem um português, ele vai ter vantagens em relação a pessoas de outros países que não tem nem o mesmo alfabeto que a gente, entendeu? Então, eles fazem essa separação para ficar mais fácil, né, o aprendizado dos alunos. E aí eu fiquei com nível A1, A2, a professora lá marcou A1, A2, é um teste bem rápido, bem simples, faz algumas perguntinhas para você preencher lá umas coisas, nem precisa escrever, é só falar mesmo, e aí ela consegue fazer ali uma leitura de qual nível que você está. Então ela colocou eu no nível A1, A2. Beleza, escolhi o horário, o dia direitinho e vim para casa, né? E vim esperar o resultado. Aí o resultado saiu e, para minha surpresa, eu fiquei na lista de espera. Bem decepcionante, mas é a realidade, né? Fiquei na lista de espera, fiquei em décima posição na lista de espera. E paralelo a isso, eu estava muito ansiosa, já fazia um mês que eu estava aqui e eu queria muito iniciar alguma coisa, estava me sentindo muito ansiosa. E aí eu iniciei um curso online com uma professora do Brasil. Fiz uma tentativa de experiência, né? Uma experiência aí de um mês para ver o que ia dar. E paralelo a isso, eu estava buscando ainda algum curso presencial de espanhol para estrangeiros, né? E eu já estava na busca de escolas particulares. Mas foi bem complicado assim encontrar. Tem muitas escolas de idiomas, mas espanhol para estrangeiros foi mais difícil. E aí foi que uma amiga francesa que eu conheci aqui, de São Isabel, encontrei essa escola aqui, eles têm curso. Então eu entrei em contato, eles logo me retornaram e aí marcou para mim ir lá fazer um teste, né? De novo o teste, que é para eles saberem em que sala vai te colocar, né? E aí eu fiz mais um teste, esse já foi mais puxado, assim, muitas questões. E aí a professora corrigiu e disse que eu estava no nível B2, né? Então, quase 2 meses de estadia aqui, né? Que eu cheguei, então eu estava no nível B2, ela conseguiu identificar, olha, você tem ainda muitas defasagens, né? Basicamente foi isso que ela disse, mas nível B2 dá para você acompanhar. Aí eu topei e iniciei o curso. São 2 vezes na semana. A duração é de 1h30. Então, finaliza ali 3 horas por semana de aula.
São 2 dias seguidos, o que é bom, porque aí você consegue reforçar o conteúdo que foi visto no dia anterior e dar continuidade. Valor. Eu paguei a matrícula foi 25 euros e a mensalidade 120 euros. Então, o primeiro mês saiu por 145 euros. A vantagem é que só é eu e um outro aluno, né? Nessa turma só tá eu e o outro aluno, ele é um russo, ele já tem um nível mais avançado que o meu, ele já tá aqui há mais tempo, ele é bem aplicado no estudo, então ele tem um nível acima do meu, mas a dinâmica da aula ali tem sido muito proveitosa, né? Por serem só 2 alunos, a professora é uma professora nativa, o que é outro ponto positivo, muito paciente, muito didática, acessível, né? Quando a gente tem dúvidas. Uma diferença que tem no curso é que eu acho eles mais rápidos, em vez de ficar vendo um tempo verbal por 2 meses, que foi a minha experiência no curso da escola pública estudando inglês. A gente passava muito tempo estudando apenas um tempo verbal, e aqui não, aqui já é 2, 3 tempos verbais no mesmo dia e tudo mais, e fica trabalhando ali, e são assuntos meio que multidisciplinares, assim, não é focado só em uma coisa. Então, em vez de ser só aquele assunto, é uma coisa mais mais de diversos segmentos. Então, eu vejo o verbo, mas eu vejo também a preposição tal, para não sei o quê, e vocabulário de outra coisa, de outro contexto, entendeu? Então, tem essa coisa assim que eu acho mais intensa, é mais intenso nesse sentido. Eu tenho não sentido tanta dificuldade porque eu tenho uma boa base das regras gramaticais da língua portuguesa, já estudava, gosto muito, então me ajuda muito a não ficar tão atordoada, digamos assim, né? Para quem fala português, tem uma vantagem, né? Porque tem um ponto de conexão entre as duas línguas germânicas, né? E facilita, né? Mas isso não quer dizer que você vai aprender muita coisa diferente, além da pronúncia das mesmas palavras. Às vezes as palavras têm a mesma escrita, mas a pronúncia é totalmente diferente. Muito vocabulário novo, né? Então, ajuda, mas não é tudo. Você realmente tem que estudar para poder evoluir no idioma. Outro ponto, sim, esse ponto é muito importante. Esse ponto é muito importante. Por que eu escolhi e eu insisti em fazer essas aulas presenciais? Eu sou uma pessoa muito, muito tímida. E isso faz com que eu não desenvolva e que eu não desfrute, né, do ambiente que eu estou. Então, eu queria muito presencial porque iria ajudar nessa parte da timidez, né? Quem sabe articular, falar, consegue desenvolver muito mais, né? Tem muitas vantagens no dia a dia, então esse é o meu desafio. Eu até diria que o meu desafio maior não é o idioma, mas sim a timidez. Então eu utilizo ali do curso para trabalhar essa parte da fala com uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, né? E tem surtido efeito, né? Então, se você é uma pessoa tímida, não é o fim, não é o fim. É quando você tem a tomada de consciência de que você quer evoluir, você precisa, então você começa ali a engatinhar no rumo de evoluir, né? Ao seu tempo, na sua dinâmica, no seu compasso, você consegue ali evoluir. Experiência minha, né? Vamos ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Os pontos que poderiam melhorar, né? A estrutura física das salas, por exemplo. Porque as divisórias que tem lá são várias salas, então uma aula aqui pode acabar interferindo na outra. E isso, para quem tem TDAH, é muito complicado mesmo. Mas não é sempre e não é uma aula inteira. Então, são momentos ali que uma sala acaba atrapalhando a outra. Mas mesmo assim, eu tenho conseguido render e trabalhar essa parte do foco,
né? Porque quem tem TDAH, ele presta atenção em tudo e ao mesmo tempo não presta atenção em nada, porque o cérebro ele não decodifica tudo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Você fica meio que atordoado, assim, sem conseguir prestar atenção. Mas não tem sido assim um entrave, né? Não tem sido impeditivo para mim aprender. Mas é um ponto que poderia melhorar, sim. O outro ponto é porque o curso é pago, né? O curso é pago e aí eu poderia economizar se eu tivesse conseguido a vaga, mas eu tenho uma surpresa. No final do vídeo eu vou contar. Estaria fazendo economia, né? Se eu tivesse conseguido a vaga desde o início na escola pública. Mas eu entendo que esse valor que eu estou pagando, ele é um investimento, né? É uma troca, é um investimento que vai ter retorno de fato e o retorno vai ser para mim, né? Eu estou trocando dinheiro por conhecimento e ninguém vai conseguir tirar isso de mim. E é algo que eu vou ter para a vida toda, entendeu? Então vale a pena sim. Mas economizar é bom, né? Outro ponto, sim, eu recebi uma ligação. O que acontece? Quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo aqui e subir o vídeo no YouTube, eu recebi uma ligação. E essa ligação era da escola. Lembra que no início do vídeo eu falei, eu me inscrevi na escola pública mas aí quando saiu o resultado, eu fiquei na lista de espera, eu fiquei em 10ª na lista de espera, né? Pois é, essa escola me ligou agora, há pouco tempo, e falou, olha, você, Isabelle, você se inscreveu para o curso no idioma de castelhano, no horário tal, a gente não tem vaga, mas a gente tem vaga num outro horário, tem interesse? Eu, com certeza, né? Tenho interesse sim. E eu fiquei muito feliz, porque aí vai dar uma intensificada no meu idioma, né? No estudo, eu acredito que eu vou ficar nesses outubro, novembro e dezembro nessas 2 escolas, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa tímida e essa exposição mais intensa vai ajudar aí nesse desenvolvimento pessoal, essa coisa minha. Então, provavelmente, eu vou ficar nessas 2 escolas. Eu fiquei muito feliz porque quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma fila grande e de estrangeiros. As pessoas estão aqui, estão imigrando por motivos diferentes. Eu tenho meu motivo, as outras pessoas têm os motivos dela, são coisas particulares, né? E muita gente está aqui como uma forma de escape da vida, né? Para realmente tentar reconstruir algo que elas, às vezes, nem conseguiram construir no seu país de origem. E quando eu estava ali na fila, me veio uma reflexão de, poxa, será que eu vou tomar a vaga de alguém que não pode pagar, né, um curso? Eu fiquei com essa reflexão, aquela coisa interna me incomodando, né? E aí eu orei a Deus em vários momentos, eu falei, Senhor, que eu não tire a vaga de ninguém, mas se for da tua vontade, que eu fique aqui, né? Que eu tenha uma vaga aqui, porque era o que eu queria, né? E não tirei a vaga de ninguém, né? Fiquei na lista de espera e apareceu a vaga e fui chamada. Então eu tô muito feliz. Então o que eu tenho para finalizar aqui esse período de adaptação. Eu tô reconhecendo meus pontos a melhorar, a questão da timidez. Então, se você é uma pessoa tímida, uma pessoa que trava, que sente vergonha na hora de falar com pessoas diferentes, pessoas de diversas nacionalidades, o que eu tenho para dizer para você é não desista de si, né? Tenha essa tomada de consciência de que eu sou uma pessoa tímida, eu travo, eu fico nervosa, mas eu estou incomodada com isso, né? E aí começar a trabalhar o que é que eu consigo fazer para desenvolver isso, né? Depois que eu comecei esse curso de espanhol, eu consegui, né, ir numa cafeteria sozinha, pedir um lanche, eu consegui ir em outro estabelecimento, lanchar também. Então, eu vejo que já é um resultado do meu investimento, né? Porque eu tenho que me basear comigo, né? Com a minha realidade. Minha realidade eu sou uma pessoa tímida, então eu dependo muito do meu esposo para fazer uma coisa nova, digamos assim. E aí, nesse período, né, que eu comecei o curso, eu consegui destravar isso e destravando.
e aceitando que sou uma pessoa tímida, nunca deixarei de ser tímida, mas que a timidez ela não pode me paralisar. E é isso, esse foi o resumo da minha experiência aqui. Vou compartilhar em outros momentos como é que está desencadeando, como é que vai ser essa nova experiência nesse outro curso. Então, se você gostou, por favor, dá um likezinho, assim, só um like que vai me ajudar. Então, se inscreve no canal, porque eu vou alimentar esse canal falando dessa experiência. E fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!